Se coloque sobre seus pés, vamos ler o texto da palavra de Deus escolhido como tema para esta noite. E eu quero aqui ressaltar a presença da minha esposa, irmã Esther, a presença do Misael, da Kailane, que junto comigo tem caminhado, sempre que podem e sempre que há uma oportunidade. Vamos ao texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Versículo de número 14. Quantos acharam, digam amém. Amém. Porém agora o teu reinado não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo. Porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Vou ler outra vez, para que nós possamos frisar ainda mais. Porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo. Porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E você diz amém. Tome seu assento. Prometo ser fiel ao tempo que me foi proposto. Eu desejo que você me dê um pouquinho da sua atenção e pode manter o teclado aí no Mi maior, enquanto a gente vai falando a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Samuel, capítulo de número 13, trata a respeito de alguns comportamentos de Saul inadequados para alguém que recebeu de Deus uma oportunidade tão grandiosa. Saul aparece na Bíblia em vários cenários, mas para que nós pudéssemos discorrer o capítulo de número 13, nós precisávamos entender em que cenário Saul foi destacado como rei. Quem conhece a Bíblia, e eu sei que a maioria dos irmãos, e acredito eu que quase todos, ou 95% daqui dos irmãos, são crentes em Cristo Jesus. E até mesmo aqueles que ainda não servem a Cristo, ou talvez tenha se distanciado. Se teve a oportunidade de ler a Bíblia, e se teve a oportunidade de conhecer Saul, sabe que Saul aparece no cenário para reinar em um tempo muito difícil, onde o povo está clamando, proclamando e pedindo a Deus para que desse a eles um rei. Na ausência de alguém para reinar, Saul torna-se a resposta de oração do povo de Deus. O povo está clamando e pedindo: eu preciso de um rei. Nós precisamos de alguém para reinar, nos direcionar, nos guiar e nos orientar. Nessa ausência, enquanto o povo está clamando, me parece que Saul é alguém que tem todas as características físicas e até mesmo comportamentais, naquele tempo, para assumir o trono. Saul é alguém que já tem as características de rei. Ele tinha tudo de fato que um rei precisava para assumir esse lugar, para ser a resposta dessa oração. O que faltava para Saul era Jeová ir com a cara dele. O que faltava para Saul era Jeová gostar da ideia. O povo está clamando e Jeová ainda não respondeu nada. Enquanto Jeová não responde, eles continuam intensamente o clamor para ver se Jeová olha para alguém. Saul, mesmo com todas as características, se não fosse Deus entrando no cenário, talvez ele nunca sentaria naquela cadeira. Mas graças a Deus, que estendeu a Saul uma oportunidade ímpar e singular, para ser a resposta de oração para todo o povo e para toda aquela nação. Saul senta no trono e tem a oportunidade de desfrutar de muitos benefícios que um chamado por Deus, um escolhido por Deus,
tem o poder de desfrutar. Saul senta no trono com as possibilidades que todo rei tem para governar, para liderar, para orientar. Olhe para cá. Saul senta no trono com todas as possibilidades, com todas as características e também com a certeza de que quem colocou ele para sentar no trono foi Deus. O contrário da briga que a gente durante muitos anos encara, dizendo foi ou não foi chamado, nós precisamos ter a certeza de que foi sim chamado. Ele talvez não seria a escolha de Deus de imediato para aquele povo, mas ele atendeu às expectativas da oração que estava sendo feita, e por isso parece que Jeová assinou e disse, está feito. Saul senta no trono e tem todas as oportunidades, todas as possibilidades, e tem todas as características, e me parece que se assentou no trono a pessoa perfeita para poder governar. Me parece que ao olhar para Saul, a gente, até mesmo antes desta unção, ou talvez antes desta oportunidade dada por Deus, alguém que passava por Saul, de repente, já dizia que esse seria o seu destino. Quem passava por Saul, talvez dizia que esta seria... um dia ele teria que assentar-se numa cadeira como essa, por conta das características que ele já possuía. E aí, ao sentar no trono, a gente percebe que, infelizmente, Saul não consegue viver exatamente a oportunidade como foi lhe dada. Infelizmente, ao passar do tempo, e eu não tenho tempo para dizer minuciosamente como foi a sua trajetória, eu só posso dizer que Saul foi um homem dotado de muitas oportunidades divinas e espirituais. Mas, infelizmente, no decorrer de sua caminhada, no desenvolver de seu ministério, no desenvolver desta oportunidade, Saul não soube entender os direcionamentos divinos no caminho, na jornada, no destino aonde Deus já havia traçado para ele. Infelizmente, me parece que Saul tapou os ouvidos para o que Deus estava ordenando fazer. Infelizmente, sua caminhada que tinha tudo para dar certo, porque ele tinha a mão de Deus sobre ele. Sua caminhada que tinha tudo para dar certo, porque ele tinha a certeza de que ele não estava sentado naquela cadeira por uma promoção. Ele não estava sentado naquela cadeira porque alguém deu a ele uma chance. Não é porque alguém deu. Ele poderia caminhar de cabeça erguida com a certeza de que quem o fez sentar no trono foi o Todo-Poderoso. Saul tinha facilidade para desenvolver tudo isso, mas infelizmente ele não entendeu e não soube lidar com as oportunidades que lhe foram dadas. Não há ninguém que pudesse atrapalhar a sua trajetória, porque mais do que ter as características de um rei, ele tinha certeza de quem o fez sentar no trono. E uma vez que eu tenho a certeza de quem me fez assentar em lugar de destaque, eu não tenho por que me embaraçar. Eu gostaria muito que você pegasse a mão desse adolescente, desse seu companheiro, e dissesse para ele, se Deus lhe deu uma oportunidade, não há motivos para se embaraçar. Saul se embaraça com a certeza de que tem alguém no trono que assistindo tudo que ele está fazendo. Infelizmente, pastor Paulo, Saul comete algumas atrocidades e erros que não deveria cometer. Um homem de Deus, um homem que recebeu de Deus uma oportunidade, jamais poderia cometer as atrocidades que Saul cometeu. Saul tinha muita dificuldade para desenvolver as suas atividades como rei de forma obediente. E tudo que ele fazia, na maioria das vezes, me dava a certeza de que ele conseguia começar, mas tinha dificuldade com a conclusão. Olhando para a história de Saul, eu percebo que existem, sim, pessoas que têm facilidade em sentar-se em lugares onde Deus o coloca, e ainda assim se embaraçar com aquilo que Deus dá. Eu percebo que ainda existem pessoas que têm a facilidade de comprometer as oportunidades divinas e se comportar como se algo que foi dado de forma divina fosse natural, e não é natural. A unção de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus não é natural. Porque nenhum de nós que aqui estamos, tínhamos ou temos características que obrigasse a Jeová a nos escolher e nos dar a oportunidade de sentar em cadeiras como nós estamos assentados. Nós fomos alvos de uma graça e de uma bondade que nada do que tem em nós seria capaz de convencê-lo. E nós não podemos de forma alguma desperdiçar, porque não há nada em nós que destaque, a não ser o amor de Deus por nós, e ponto final. É amor. É amor que dá oportunidade para quem não deveria dar, é amor.
É amor que faz alguém que não deveria ser. É amor. É o amor de Cristo por nós que faz alguém que não deveria sentar-se. É o amor. É o amor de Cristo. E é por isso que você está aí em cima na galeria. É por isso que tem gente no instrumento. É por isso que tem gente na tribuna. É por isso que vocês estão tendo a oportunidade de festejar. O amor de Deus. Foi quem nos deu uma nova chance. Oh, que graça. Mas infelizmente nem todos desfrutam desta oportunidade, desta graça, desta bondade da forma correta. Saul foi um deles. Infelizmente, Saul viveu a vida segundo seus próprios preceitos. Quando recebia uma palavra, cumpria-se pela metade. Quando chegava na hora da conclusão, parecia que ele era dono do seu próprio nariz. E eu preciso lembrar uma coisa, e é congresso de adolescente, eu preciso ser minucioso e direto nisso. Você não se manda. Nenhum de nós que aqui estamos somos donos do nosso próprio nariz. Éramos quando não recebemos de Deus, quando ainda não havíamos recebido de Deus uma oportunidade. Uma vez que Deus decide nos dar uma oportunidade, nós não somos mais donos do nosso próprio nariz. Não sou eu mais quem governo, não sou eu mais quem decido, não sou eu que traço as minhas rotas, não sou eu que digo onde vou chegar. Agora já há um destino, uma vez que Deus entra na minha vida. Agora já há uma rota, já há uma trajetória, já há uma jornada, e eu preciso estar pronto para entender que nem tudo que Deus vai me pedir vai me agradar, mas se foi Deus que pediu, eu tenho que fazer. Nem tudo que Deus me pedir vai fazer com que eu me sinta confortável, mas eu preciso entender que o que vem do céu não pode ser questionado. Eu preciso entender que as ordenanças divinas não podem ser alteradas. Não há quem suba no trono para dizer: Jeová, altere isso aqui que eu não gostaria de viver. Não há quem vá ao céu para dizer: Jeová, essa rota aqui, essa rua, esse processo, esse vale, esse deserto, eu não quero passar não. Não há quem suba para dizer que não vai viver algo. Uma vez que Deus colocou a mão na tua cabeça, é você que tem que se dispor a viver o que já está na agenda dele para a tua vida. Entenda que a chamada de Deus vem carregada de muitos benefícios, mas vem carregada também de muitas proibições. Entenda que a chamada de Deus vem carregada de muitas oportunidades grandiosas, mas também está carregada de muitas exigências dolorosas. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não dá para romantizar a vida de quem tem chamada, não dá. Nós precisamos entender de uma vez por todas. E quem está falando com vocês cresceu exatamente no mesmo departamento que está aniversariando hoje. Quem está falando com vocês já teve muitas vontades de viver a vida como se ela fosse minha e não consegui. Eu já tive muita vontade de viver a vida como se eu fosse dono dela, mas não consegui. Eu já tive muita vontade de vestir o que eu achava que deveria vestir, mas não consegui. Já tive muita vontade de caminhar com gente que eu sempre achei que era bom para caminhar comigo, mas infelizmente não consegui. Já caminhei na vida acreditando que eu poderia estar onde todo mundo estava, mas infelizmente não consegui. Porque a chamada de Deus parece que vai cercando a gente. A chamada de Deus vai fazendo, está doendo porque está desobedecendo, mas se obedecer, vai entender que ele tem um propósito quando cerca. Vai entender que há um propósito quando ele diz não. Vai entender quando ele diz me obedece. Vai entender quando ele diz faz assim, eu sei que tu não queria, mas faz assim. Canta assim, canta assim, canta assim, canta assim, porque eu quero te ouvir. Muda essa playlist, muda essa mensagem, muda esse jeito de andar, muda esse jeito de cantar, porque quem quer te ouvir sou eu. Porque quem desceu para receber tua entrega sou eu. Eu não gosto de pedir sempre para pegar na mão, mas a gente está num congresso de adolescente, eu preciso interagir. Pegue na mão, por favor.
Diga para ele, se a mão de Deus está sobre a tua cabeça, entenda que não é mais do teu jeito. Diga de uma vez por todas, entenda que a vida não é mais sua. Entenda que os comportamentos não são mais seus. Entenda que as decisões não são mais suas. Ai, ai, ai. Porque se fosse tua, tu não estava aqui. Porque se fosse minha, eu não estava aqui. Porque se fosse minha, eu não estava tocando instrumento, não. Se fosse minha, você não estava festejando aqui. Se fosse minha, não tinha congresso. Se fosse tua, mas a palavra é essa: tu não se manda. Eu vou fazer uma pergunta para a vossa liderança, para ver se vocês entendem qual é o recado. Porque muito provavelmente o vosso futuro esteja quando Deus resolver entender que o tempo deles acabou. É a vez de vocês. É sério que todo mundo que está aqui queria estar aqui? Com todo respeito ao senhor, pastor Paulo, é sério que o senhor programou a vida para estar sentado nessa cadeira? A gente só chega em lugares que nós temos a certeza que quem nos colocou foi o nosso Deus. Porque se a gente pudesse pegar uma rota de fuga, nós tínhamos pego. Se nós pudéssemos fazer algumas... Mas não dá. Não dá, porque tem uma mão na nossa cabeça que parece que conduz a gente para os lugares certos. Quando a gente pensa que dá para ir, não dá. E uma vez que eu insisto, como Saul insistiu, em viver de acordo com seus próprios preceitos, eu perco a oportunidade de ser um líder de excelência para ser um líder fracassado. Não é fácil, mas obedecer ainda é o melhor caminho. Não é fácil, mas obedecer ainda é o melhor caminho. Não fique chateado se na sua regional ou na sua congregação algumas exigências parecerem que é só com você. Não é. Foi com eles também. É com a gente até hoje. A gente hoje não... Depois que a gente atinge a maturidade e a certeza de que nós estamos plantados no lugar certo, sair a gente não sai, mas vontade de parar a gente tem. Querer estacionar a gente quer, mas o que move a gente é a certeza de que eu não me domino mais. É a certeza de que eu não me domino mais. Infelizmente Saul deixou vazar pelos dedos a oportunidade. Infelizmente. O tempo passa, e diante de tantas atrocidades cometidas, entra o capítulo de número 13. Ele está tendo uma oportunidade no segundo ano do seu reinado. Que loucura, olha isso. No segundo ano do seu reinado, Saul fica desesperado com a dispersão do povo, e no meio do desespero ele toma atitudes precipitadas. Só por causa que Samuel, o profeta, eu não sei se você lembra dele, o filho da Ana, que agora já não é mais só o filhinho da irmã Ana, agora é Samuel, é sacerdote, juiz e é profeta. Na ideia de esperar com que Samuel aparecesse, ele percebeu que o povo estava dispersando, e aí infelizmente tomou um rumo. Ele resolveu, já que Samuel não chegou, o profeta da minha vida, já que o profeta que é direcionado por Deus para guiar a minha vida ainda não chegou, e eu estou percebendo que há uma dispersão, eu vou tomar algumas atitudes, algumas medidas e algumas precauções. Aí o texto começa dizendo que Saul começa a escolher 1000 homens. Na guerra entre os israelitas e os filisteus, ele começa a tomar algumas decisões sem ouvir a voz do profeta. Ele começa a tomar algumas atitudes
sem ouvir as orientações de um profeta. E não era um profeta qualquer, era um profeta que fez história nessa jornada. Não. Samuel é a pessoa que Deus estava usando o tempo todo para dizer: ô Saul, é aqui, hein? Saul. A verdade é que eu cheguei a uma conclusão, meu pastor. Todos nós precisamos de um Samuel. Todos nós. Oxalá que todos nós entendêssemos que o Samuel nem sempre vai dizer o que nós gostaríamos de ouvir. Oxalá que nós entendêssemos que ter um Samuel na vida não é ter aplauso o tempo todo. Oxalá que nós entendêssemos que é melhor ter Samuel que corrige. Do que ter alguém que me aplaude mesmo sabendo que eu estou indo para o abismo. Samuel nem sempre me diz as coisas mais gostosas de se ouvir. Nem tudo que Samuel diz me arrepia, mas me orienta. Nem tudo que profeta Samuel diz faz com que eu saia do culto alegre. Nem todas as orientações do profeta Samuel faz com que eu saia do culto querendo explodir de alegria. Mas tudo que um profeta verdadeiro, instituído por Deus, diz para nós, tem o poder de mudar o curso e de alterar algumas decisões. Você não está entendendo? Mas me parece que Deus aproximou alguém de você que é responsável por te colocar na rota. Você pode não estar entendendo, mas me parece que Deus está colocando alguém do teu lado para te orientar dentro de algumas certezas que você acha que são as melhores certezas e não são. E dentro do tempo que me foi proposto, eu já estou caminhando para encerrar. Infelizmente, Saul toma atitudes precipitadas. Reúne muitos soldados. Na guerra contra os filisteus, ele toma a decisão que não era para ter sido tomada. Dentro dessas decisões, ou dentro da decisão que foi tomada de ir avante quando ele não recebeu uma ordem para ir, de fazer quando ele não recebeu uma ordem para fazer, de reunir quando Deus não deu ordem para reunir, de falar quando Deus não deu ordem para falar, de se movimentar quando Deus não deu ordem para se mover. Ele nem está percebendo. Enquanto ele está em todo este alvoroço por causa da dispersão do povo, ele não está percebendo que ele está perto do povo, perto das suas convicções, rodeado de guerreiros, mas distante de uma oportunidade divina. Ele não percebe isso e vai agindo como se não houvesse amanhã. Se reúne com Jonatas e começam a agir, a tomar decisões. Sem que houvesse nenhum direcionamento. Eu caminho para concluir agora. O texto diz, é a Bíblia quem diz, que no meio de todo esse alvoroço, de toda essa movimentação, quando ele acha que está tudo certo, quando ele acha que fazer do jeito dele é o certo, o senhor me autoriza a descer? Quando ele acha que movimentar-se do jeito dele é o certo, quando ele acha que cantar o que ele quer é o certo, quando ele acha que se mover dentro da cidade como ele quer é o certo, quando ele acha que reunir gente para festejar em tempo que não é para festa é o certo, quando ele acha que ser precipitado é o certo, me parece que é nesse contexto onde ele acha que fez tudo certo, sem uma orientação, Samuel chega. Samuel aparece. E quem é Samuel? Vou repetir: alguém que Deus aproximou para não dizer o que eu quero, mas para me colocar na rota certa. Alguém que não passa a mão na minha cabeça, mas se sair da minha vida, me parece que eu fico meio perdido. Alguém que carrega de Deus a autoridade para não permitir que eu me perca.
Alguém que carrega de Deus óleo na cabeça e direcionamento divino, para que eu nunca me disperse, para que eu nunca fique no departamento disperso, para que eu nunca participe da festa só por participar, para que eu nunca coloque a camisa só por colocar, para que eu nunca me reúna na sede só por reunir. Não é só protocolo, é mais do que protocolo. Não é só para cumprir a agenda anual da igreja, é mais do que agenda anual. Não é só porque os meus coordenadores me reuniram, é porque Deus tem um encontro comigo aqui. E se eu sair daqui, eu vou me perder. Olhe para alguém que está ao seu lado, por favor, e diga: para não se perder, Jeová prefere te apertar. Sacode a mão dele e diga: para não te perder, ele te aperta, ele te exorta, te sacode e te diz: estou aqui, tá? Estou aqui. Estou aqui, tá? Estou aqui. Irmão, estou sentindo uma graça. Estou sentindo uma graça. Me parece que tem alguma coisa se aproximando de nós aqui agora. Eu vou fazer do jeito que Jeová está mandando. Há uma visita do sacerdote, do profeta, entre nós aqui agora, para consertar algumas veredas, para devolver algumas identidades, para te alertar acerca do perigo que você está correndo. Há uma visita acontecendo aqui agora, para dizer o que tu não pode, o que tu realmente pode, o que cabe em você e o que não cabe, o que você deve fazer e o que não deve. Há uma visita do Altíssimo aqui. Meu tempo está acabando. O texto diz que Samuel aparece. Olhe para cá. O texto diz que Samuel aparece. Quando aparece, já dá de cara com Saul, esbaforido. Conjectura minha, não está escrito, me perdoe. Já aparece com Saul, já, meu Deus, já era. Eu não contava com a visita dele mais. Eu não contava mais que ele vinha, todo precipitado já, assustado, porque o profeta chegou. E de quando em quando vai ter uma visita em revista, para saber se a gente ainda é o mesmo, para saber se a gente ainda tem coragem de ser o que nós dizíamos que seríamos quando fomos escolhidos. Lembra de Daniel? Quando não havia ninguém para interpretar, a pergunta foi essa: Daniel, tu ainda é o mesmo? Daniel, eu ainda posso contar contigo no grupo da oração. Daniel, será que tu ainda é o mesmo que tem visões espirituais? Tu ainda é o mesmo? A pergunta é: eu posso contar contigo? A pergunta é: posso contar contigo? A pergunta é: posso contar contigo? O congresso vai acabar e a pergunta é: posso contar contigo? Os dias de festa vão acabar, mas a pergunta é: posso contar contigo?
Para cantar na cozinha para cantar na cantina? Posso contar contigo para varrer a igreja ainda? Posso contar contigo para vir para a consagração ainda? Posso contar contigo para se envolver nos mistérios ainda? Posso contar contigo para organizar, para ornamentar, para se envolver? Posso contar contigo? Xenegia. Eu estou sentindo graça. Há uma visita aqui. Não parece, porque você não está vendo ninguém marchando, mas há uma visita aqui. Abrace alguém sentado mesmo e diga para ele: posso contar contigo? Diga, ele pode contar com a gente? Ele pode contar com a gente. Não, eu sei que cansa, mas ele pode contar contigo. Não, eu sei que dá fadiga, tem hora, dá. No físico dá. Mas posso contar contigo ainda? Olha o que o texto diz. Vocês estão comigo? Diga amém. Eu tenho mais 3 minutos e encerro agora. O texto diz que o profeta Samuel aparece. Diga, profeta Samuel. Não, você está devagar demais. Diga, o profeta aparece. Fale com mais autoridade, diga, o profeta aparece. Para o acerto de contas. Quando o profeta chega, fica tudo revelado. Porque diante dos olhos de um profeta verdadeiro, nada fica escondido. Nos olhos do profeta, olha o que acontece na visita do profeta. E agora sim, eu entro dentro do tema. Olha o que acontece na visita do profeta. Ele diz: ô Saul, você está doido, rapaz. Você não sabe discernir chance de oportunidade, mas eu sei. Saul, você perdeu a linha. Você não sabe a diferença do que é chance por uma oportunidade. Você teve uma oportunidade e se comportou como se tivesse uma chance. Que loucura, né? A oportunidade é de consertar o que há muitos anos eu não consigo consertar. E Saul precipitou-se achando que ele ainda tinha muitas oportunidades e não sabia que há poucos capítulos depois já não existia mais o reinado dele. Aí para Jeová consertar o negócio, ele toma a boca de Samuel e diz assim: ô Saul, eu vim com uma notícia. Eu vim na verdade com uma não, vim com 2 notícias. Vou sentar no meu lugar agora, falta 1 minuto. Eu vim com 2 notícias do céu para você. A primeira é essa: tu não obedeceu, teu reinado está rasgado. Porque tu não soube o que fazer, porque tu se precipitou na hora de se manter no lugar. A palavra é essa: teu reinado não continua, acaba aqui. E porque tu não obedeceu, me parece que já tem alguém que está pronto para assumir teu lugar. Porque Deus nunca vai remover um desobediente sem que tenha um obediente disponível para sentar no lugar. Essa cadeira não te pertence porque tu é desobediente. Mas eu vou te revelar quem é que vai assumir teu lugar. Quem vai assumir teu lugar é o homem. Segundo, eu vou melhorar aqui para ver se dá glória. Se não der também tá bom. Quem vai assumir teu lugar, Saul, é um adolescente. Segundo o coração de Deus. Será que Deus pode contar contigo para acabar com a geração dos desobedientes? Pegue a mão de alguém agora e diga: nesse congresso, diga, esse congresso é a oportunidade perfeita para Deus remover o desobediente
mas te colocar lá com os propósitos divinos. No meio dessa história toda, já tinha um Davi, que Samuel não precisou citar o nome dele. Já passei 1 minuto. Samuel não precisou citar o nome dele. Só disse que era segundo o coração. Diante de uma remoção, e aqui eu estou diante de um pastor de campo, e eu particularmente também congrego com um pastor de campo. Nunca que um líder de campo vai fazer a remoção de outro sem ter outro. Ele já remove um, já dizendo logo o nome, e quem vai assumir a congregação tal é o fulano de tal. É assim ou não é? É, maiô. Mas me parece que Samuel, Saul, com todo respeito, não posso me reportar aos senhores que aqui não tem Saul. Saul, acabou. Porque quem Deus procura para continuar governando esse povo é alguém que seja segundo o coração de Deus. Ele não podia dizer, é Davi segundo o coração de Deus. Poderia, mas não disse. Porque não precisava dizer o nome. Não precisava dizer que era Davi. Porque todas as vezes que a Bíblia aponta para alguém segundo o coração de Deus, a gente já sabe quem é. É Davi. Que não tem as características de rei, mas tem o coração obediente. Que me parece que não tem coroa de rei, mas sabe aproveitar as oportunidades. Nunca tentou burlar o tempo, nunca tentou derrubar Saul. Muito pelo contrário, enquanto ninguém me chama, vou matando urso, vou matando leão, todos os dias, até a minha vez chegar. Que Deus te abençoe. Posso?